Paz de Cristo, amados, paz de Cristo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Jefferson Sarmento e esse é o nosso canal e nós estamos aqui compartilhando o Evangelho de forma simples, sem ser simplório. Nós estamos aqui sempre trazendo conteúdos de aprofundamento da Palavra de Deus, buscando sempre trazer realmente profundidade, porém de forma simples, de forma que todos possam entender. E aqui nesse vídeo nós estamos compartilhando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o último trimestre do ano de 2025, lição produzida pela CPAD. O título do trimestre é Corpo, Alma e Espírito, e nós estamos estudando agora a penúltima lição, lição de número 12, que vamos estudar em classe nas nossas igrejas, nas nossas congregações, no próximo dia 21 de dezembro, no próximo domingo. Então estudaremos a lição de número 12, o Espírito Humano e o Espírito de Deus. Quero te agradecer por você estar aqui, por você ter feito a sua inscrição no nosso canal. Quero te pedir para deixar o seu like, deixar aqui o seu joinha no nosso vídeo, deixar o seu comentário também e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, com irmãos da sua igreja, superintendente da escola dominical, enfim, porque aqui nós estamos procurando sempre trazer conteúdos para enriquecer a aula da escola dominical. Eu sempre digo o seguinte: aqui nós estamos trazendo um aprofundamento, estamos estudando, mas se você puder ir na escola dominical, claro, tem pessoas que estão impedidas em razão de trabalho, em razão de enfermidade e não podem, mas se você puder estar em classe, esteja, participe, porque uma coisa não substitui a outra. Aqui nós estamos trazendo um enriquecimento para a lição, estamos trazendo aqui uma pré-aula, como alguns dizem, mas não substitui a aula em classe, na sua igreja, na sua congregação, a não ser que realmente você não possa ou na sua igreja não tenha a escola bíblica dominical. Bem, nós estamos estudando ao longo desse trimestre corpo, alma e espírito, cada uma dessas dimensões do ser humano. Mas eu falo sempre, falei aqui praticamente em todos os vídeos, que o ser humano não é dividido em três partes. Nós fazemos essa divisão apenas para estudar, apenas para compreender melhor. Então, hoje nós estamos estudando sobre essa dimensão mais interior, que é a dimensão espiritual. E é interessante porque a própria ciência reconhece que o ser humano é um ser biológico, né, ou físico, ele é um ser psicológico, é um ser social e é também um ser espiritual. E nós estamos analisando hoje o relacionamento desse ser espiritual com o Espírito de Deus. E isso é muito rico, especialmente para nós que somos pentecostais, que valorizamos as experiências na atualidade, as experiências de Deus, né, com Deus na atualidade, as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo nos dias de hoje. Essa lição ela é muito rica. E nós que somos pentecostais temos uma familiaridade com essas manifestações e com essas experiências e, logicamente, entendemos também um pouco melhor aquilo que nós falamos aqui de relacionamento do espírito do homem com o Espírito de Deus. E por que isso? Porque quem experimenta entende melhor. Uma pessoa que é curada milagrosamente, que experimenta um milagre de cura em sua vida, ela entende melhor quando a Bíblia fala sobre cura. A pessoa, né, todos nós, por exemplo, que já passamos pela experiência da conversão, também entendemos muito bem o que a Bíblia diz sobre a conversão, porque está escrito, mas porque nós vivenciamos, experimentamos. Então, aquilo que fala sobre relacionamento com o Espírito Santo, para nós tem uma familiaridade muito especial, porque nós experienciamos, nós temos experiências para contar
da nossa vivência com o Espírito Santo. Por exemplo, eu tenho certeza que você pode contar para mim, e aqui nos comentários, se você tiver oportunidade, ou mesmo se nós estivéssemos aqui numa reunião na escola, na classe de escola dominical, você poderia contar a sua experiência de batismo no Espírito Santo, experiências de revelações que Deus te deu, experiências de profecias que nós recebemos ou que você entregou, que foi usado por Deus dessa forma, direcionamentos que você recebeu de Deus por meio do Espírito Santo de diversas maneiras, para diversas áreas da vida, cultos em que a gente não sabe dizer se a igreja subiu ou se o céu desceu, mas que a gente percebeu a presença real, experimentou a real presença do Espírito Santo. Então, essas experiências com o Espírito Santo, para nós que somos pentecostais, elas são muito familiares, elas são muito reais e são muito práticas. Então, a lição de hoje traz uma riqueza muito grande para nós que somos pentecostais. Precisamos, inclusive, nos policiar para que sejamos objetivos a fim de alcançar a completude da lição, sem deixar se perder aqui ao longo do caminho com experiências e com tantas riquezas que nós temos. Os textos bíblicos também, eles trazem uma riqueza muito grande. Então, nós precisamos aqui ser objetivos e bem cirúrgicos nos nossos comentários. Bem, vamos lá. Nós vimos na lição anterior que as disciplinas espirituais são essenciais para manter uma vida de comunhão com Deus. Então, nós vimos na lição de número 11 apenas 3 disciplinas, oração, jejum e leitura da palavra. E essas 3 disciplinas, esses 3 exercícios espirituais, eles são necessários, indispensáveis para uma vida de intimidade e comunhão com Deus. E se nós fôssemos resumir o nosso entendimento em uma única palavra, a palavra seria comunhão, que é inclusive a palavra-chave da lição de hoje. Então, as disciplinas espirituais produzem comunhão, mantém essa comunhão com Deus. E comunhão é a obra do Espírito Santo. Você sabe de cor e salteado 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então, a comunhão é a obra própria do Espírito Santo. E é a obra que promove, de fato, o relacionamento. E assim, o relacionamento com o Espírito Santo, ele começa muito antes até do homem, do pecador, compreender a salvação, a compreender a obra de Cristo. Antes do homem saber que haja Espírito Santo, o Espírito Santo já está trabalhando. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito Santo que, antes mesmo do homem reconhecer que é um pecador e que Jesus é o seu Salvador e crer na obra de Jesus na cruz, meu irmão, o Espírito Santo já está trabalhando, já está convencendo, está despertando a consciência para a realidade do pecado, para a realidade do julgamento, para a realidade da obra expiatória de Cristo Jesus, e também é o Espírito Santo que vai promovendo esse relacionamento, gerando fé e levando o homem a reconhecer-se pecador e reconhecer Jesus como Salvador. Então, o relacionamento do Espírito Santo com o espírito do homem começa antes mesmo da conversão. E ele vai progredindo e avançando, porque ele traz esse convencimento, ele gera fé, ele promove a regeneração. Quando o homem reconhece que é pecador e crê no Senhor Jesus, ele é o Espírito Santo que opera a obra de regeneração. Depois, é o Espírito Santo que testifica a adoção de filhos.
É o Espírito Santo que promove santificação. É o Espírito Santo que mantém edificação, que mantém a nossa esperança firmada em Cristo. É o Espírito Santo que nos conduz na adoração, porque ele nos leva a glorificar a Cristo. E o Espírito Santo também participará da glorificação do crente quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então nós temos aqui que a comunhão do Espírito Santo ela é muito rica, porque ela começa antes mesmo da conversão e vai até a glorificação. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre esse relacionamento do Espírito do homem com o Espírito de Deus. Vamos falar dessa comunhão que existe entre o Espírito do homem que foi regenerado e o Espírito Santo de Deus, que vai muito além, gente, daquilo que, e aqui a gente pode observar isso, que esse conhecimento, ele vai muito além da mera observação teológica, vai muito além do conhecimento teológico, vai também falar das experiências, como eu já falei logo na abertura desse vídeo. Quem experienciou tem mais facilidade para entender. E aqui nós temos que observar que a vida cristã, ela é uma vida eminentemente espiritual. A vida cristã, ela essencialmente é uma vida espiritual. É uma religião do Espírito, como alguém poderia dizer acerca do cristianismo. Deus é Espírito. E o relacionamento do homem com Deus se dá primeiramente no nível do Espírito. É no Espírito do homem que o Espírito Santo convence, é no Espírito do homem que se opera a regeneração, é no Espírito do homem que se dá a santificação, e isso vai se refletindo para as demais dimensões do ser. A santificação, por exemplo, é uma obra espiritual, é uma obra do Espírito no Espírito do homem. E isso é refletido no corpo, ok, mas não é do corpo para o Espírito, é do Espírito para a alma e então para o corpo. Então, o cristianismo é uma religião espiritual, é uma religião do Espírito. A realidade, portanto, da comunhão com Deus, ela também é testificada, é percebida e testificada no âmbito espiritual. Ela é percebida e testificada no Espírito, sendo manifesta nas demais dimensões do ser. No Antigo Testamento, o Espírito Santo já se relacionava com os homens. A Bíblia fala, o Antigo Testamento fala de homens cheios do Espírito Santo. Bezalel, por exemplo, foi cheio do Espírito Santo para construir o tabernáculo. Os juízes, a Bíblia fala isso no livro dos Juízes, vários juízes expressamente diz, foi cheio do Espírito Santo. Sansão, de forma muito peculiar, é dito que, a respeito dele, que o Espírito de Deus se apossou possantemente de Sansão. Davi também recebeu esse enchimento do Espírito Santo. E veja, isso abrange a totalidade do ser. No Antigo Testamento, nós vemos aqui, portanto, quando fala de ser cheio do Espírito Santo, a totalidade do ser foi cheia do Espírito Santo. No Novo Testamento, nós vemos alguns detalhamentos um pouco mais profundos, porque nós temos aqui pelo menos 3 autores bíblicos falando de pneumatologia. Pneumatologia é a doutrina ou estudo do Espírito Santo, de sua obra. Então nós temos Lucas falando sobre a capacitação do Espírito Santo, nós temos Paulo falando sobre a obra soteriológica do Espírito Santo e nós temos também João falando também sobre um aspecto da pneumatologia. Então cada um observa de uma forma específica. Lucas, por exemplo, fala do Espírito Santo apenas no sentido capacitador, complementando o que Paulo fala, por exemplo, sobre salvação. Então, Paulo, que é hoje o tema da nossa lição, é esse olhar do Espírito Santo na visão de Paulo.
Paulo fala sobre a operação do Espírito Santo na salvação do homem. Então ele fala sobre a regeneração como uma obra do Espírito Santo. Ele fala que o Espírito produz vida espiritual, vida cristã contínua. É o Espírito a fonte de vida. Lucas não aborda esse aspecto. E aqui então nós vemos, portanto, na visão de Paulo, a atuação do Espírito de Deus no espírito do homem, na vida cristã que é produzida lá no interior, no homem interior, no coração, ou seja, no espírito humano. Os textos bíblicos que foram selecionados pelo comentarista, pela lição, estão em Romanos 8, 14 e 16. E aqui nós temos o testemunho interior a respeito da filiação. Esse recorte aqui específico, 14 e 16, fala sobre o testemunho interior que o Espírito Santo de Deus produz dentro do coração, dentro do espírito, para a gente ficar aqui no termo técnico da lição, dentro do espírito humano a respeito da filiação que nós recebemos a partir do momento que nós cremos em Jesus. Observe que o textuário também traz exatamente o versículo 16, e a palavra chama atenção no sentido de o mesmo Espírito, ou em outras traduções, o próprio Espírito, testifica com o nosso espírito. Essa palavra, que lá no grego foi traduzida para o português como testifica com, ela traz a ideia de um testemunho conjunto, duplo, de duas pessoas. E isso aqui é interessante. Gordon Fee fala sobre isso, que é um teólogo muito respeitado, e outros mais. Mas aqui traz a ideia de um testemunho de dois. E a Bíblia diz que o testemunho de dois é verdadeiro. Então, o Espírito testifica que somos filhos de Deus. E o nosso Espírito testifica que somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus dá um testemunho interior dentro do nosso espírito, junto com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. E o nosso espírito responde: eu sou filho de Deus. Então, esse texto de Romanos 8, recorte aqui dos versículos 14, 15 e 16, falam sobre o testemunho interior acerca da filiação que nós recebemos. 1 Coríntios 14, 14 fala sobre a intercessão espiritual, a intercessão do Espírito, que está também em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. E aqui em 1 Coríntios 14, 14, fala sobre orar em línguas. Então nós estamos falando aqui sobre a intercessão do Espírito, que gera edificação pessoal, que é algo extremamente útil e importante, edificação pessoal. E Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito. Então, esses três recortes de textos bíblicos, eles fundamentam os pontos da lição. Eu não vou aqui esmiuçar cada um desses versículos agora, mas ao longo do comentário nós traremos aqui mais algumas informações, tá certo? Então nós temos aqui esses três textos bíblicos que nos trazem essa dimensão da obra do Espírito Santo junto ao nosso espírito. Bom, então nós vamos analisar na lição de hoje, de forma objetiva, alguns aspectos dessa obra, dessa atuação do Espírito Santo no espírito do homem. E aqui o comentarista coloca logo na introdução que o Espírito de Deus é imprescindível para uma vida espiritual autêntica e frutífera. E é verdade, porque a razão não pode compreender as coisas espirituais. O homem carnal, o homem que tem apenas o conhecimento racional, não compreende as coisas que são do Espírito. A razão, ela está cegada pelo Deus desse século. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para não compreenderem a luz, a revelação do Evangelho. O Evangelho ele não é compreendido no nível racional. Tem teólogos até que podem ser teólogos sem serem convertidos. Tem um conhecimento teológico, tem um conhecimento racional, mas não experienciou a salvação. Agora,
essa pessoa realmente não encontrou a salvação. Porque a razão não é capaz de alcançar as verdades divinas. As verdades divinas somente são compreendidas no nível espiritual. Somente com a atuação do Espírito Santo é que nós temos, de fato, a compreensão das verdades bíblicas. Agora, não adianta ter só o conhecimento doutrinário e também não adianta ter só a experiência. Tem que ter um equilíbrio dessas duas coisas, tá certo? Então, não é apenas a experiência o fundamento da nossa fé, mas também não é só a razão. A experiência com Deus, de fato, é o ponto de partida. Quando uma pessoa tem uma experiência com Deus, é ali que começa, de fato, gerar fé em seu coração e a pessoa começa a responder positivamente ao chamado da graça de Cristo. Então, abrindo pela iluminação do Espírito Santo, abrindo o entendimento para compreender as verdades divinas. Somente com a revelação do Espírito Santo, somente com a iluminação do Espírito Santo sobre a nossa razão, sobre o nosso entendimento, é que nós podemos ter algum tipo de compreensão a respeito do Evangelho do Senhor. Agora, o relacionamento com Deus se dá, como eu já falei, basicamente no nível espiritual. Porque o homem se relaciona com Deus, acima de tudo, no âmbito do Espírito, porque Deus é Espírito. Então, a partir da regeneração, que é uma obra no espírito do homem, se dá a continuidade desse relacionamento. Mas, e aqui é o ponto que o comentarista coloca, consciência e fé, é que antes mesmo de haver a conversão, antes mesmo de haver a regeneração, o Espírito Santo ele já está atuando. Ele já está trabalhando para despertar a consciência humana e produzir a fé. Ora, o que diz João 16,8? Está aí até no comentário. Quando ele vier, ou seja, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como que ele faz isso? Por meio da palavra. Romanos, capítulo 10, diz que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha no convencimento do ouvinte para que ele reconheça a sua condição de pecador e reconheça também a suficiência da obra de Cristo. Então, aqui nós vemos exatamente no texto bíblico de Romanos, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é um instrumento, a ferramenta usada pelo Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, isso, quando é operado, quando o convencimento é operado, isso gera fé. E se cumpre o que está em Efésios, capítulo 2, versículo 8, onde diz, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é uma atuação do Espírito Santo por meio da exposição da palavra de Deus que convence o homem e ele então gera fé no coração, de modo que o homem pode responder positivamente ao chamado da graça de Cristo. Então, a fé, portanto, também é um produto, uma produção do Espírito Santo de Deus. A fé, ela é articulada, então, de forma consciente. Olha o que diz Romanos. Vamos voltar aqui em Romanos capítulo 10, onde nós temos aqui a articulação da fé. Porque ele diz assim, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Então aqui nós temos a fé articulada, é uma fé consciente, confissão de crença no Senhor Jesus gerada no interior. Veja, a boca está confessando algo que já foi produzido no interior. Olha, o versículo continua. Ele diz assim, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos.
visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Veja, existe uma realidade espiritual interior que é articulada por meio da confissão. Então, a confissão é a articulação daquilo que está sendo gerado no interior. Então, aqui existe uma articulação da expressão de fé que está no interior do homem. A obra de salvação é uma obra espiritual. Agora, de que o Espírito Santo convence o homem? Do pecado. Que pecado? Porque nós pecamos, produzimos uma série de pecados, fazemos muitas coisas que desagradam a Deus. E, de fato, a lei de Deus expõe esses nossos erros, expõe os nossos pecados. Mas a atuação do Espírito Santo no convencimento do homem acerca do pecado não está no plural, não é dos pecados, é do pecado. E a que isso se refere? Bom, isso se relaciona com a nossa natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, ela é incrédula. A nossa natureza pecaminosa, ela é de fato contrária à fé em Deus. É por isso que o Espírito Santo atua. Olha o que Jesus diz em João, capítulo 3, versículo 17 em diante. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. O problema aqui de perdição é a incredulidade. As pessoas que não creem em Jesus já estão condenadas. Qual é a ilustração disso? É como se todos nós, a humanidade, estivéssemos dentro de um avião que está caindo. Todos nós, todas as pessoas que estão dentro daquele avião vão morrer. Todas as pessoas que estão ali dentro daquele avião que está caindo estão fadadas, estão condenadas à morte. Então, o que Deus faz? Deus provê salvação, Deus provê resgate, uma forma de tirar as pessoas de dentro desse avião que está caindo para a condenação eterna, tirar essas pessoas de lá e dar então direito à salvação. Quem crê é salvo, quem não crê já está condenado, está dentro do avião que está indo para o seu fim. Então é uma ilustração da verdade bíblica. E o Espírito Santo convence o homem exatamente do pecado, dizendo: você é incrédulo, você não crê em Jesus. Você está condenado. A única forma de escapar dessa condenação, que é eterna, é por meio da crença no Senhor Jesus. E aí então, quando o homem reconhece a sua natureza pecaminosa, reconhece a sua incredulidade e se volta para Cristo, dá-se então o novo nascimento. Opera-se, portanto, a regeneração quando o homem se rende ao Senhor Jesus Cristo. Ele reconhece a sua natureza pecaminosa, reconhece os seus próprios pecados, as suas ações pecaminosas, veja, a natureza pecaminosa e as ações pecaminosas, e reconhece que Cristo pagou o preço que era para nós pagarmos. Ele pagou então o preço na cruz do Calvário, e a partir daí então, tomando-se, apropriando-se dessa obra do Senhor Jesus por meio da fé, o homem então se entrega a Cristo e tem uma nova vida. A W. Tozer diz o seguinte: quem pode examinar as complexas profundezas da alma humana, nas profundezas do espírito humano para limpá-lo? Ninguém além do Deus que o criou. Então é por isso que o Espírito Santo atua, para trazer essa regeneração. Mas para isso ele precisa convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando, portanto, o homem é convencido da incredulidade acerca de Jesus, a fé brota no seu coração. Opera-se a regeneração. Uma nova vida
começa diante de Deus, uma vida espiritual, originada em Deus, direcionada agora para Deus. A mente, ela é renovada, o viver é guiado pelo Espírito Santo, o medo sai fora, a escravidão deixa de existir, porque agora nós somos filhos de Deus. A regeneração é apenas o início. É o ponto de partida. E o Espírito Santo não nos abandona após a regeneração. Pelo contrário, é uma obra que continua. Ele continua trazendo agora o ensino para o viver cristão. Ele fala aqui, portanto, o comentarista inclusive traz isso aqui, que o Espírito ele nos ensina. Jesus disse que quando o Consolador vier, e já veio, aqui ele ainda está falando de forma profética, mas o Espírito já está conosco, ele também tem um compromisso de nos ensinar todas as coisas. Então, esse ensino de Jesus, do Espírito Santo, ele não se limita ao nível intelectual. Ele é, portanto, um nível de conhecimento espiritual. Olha o que Jonathan Edwards diz. O conhecimento doutrinário ocorre no âmbito do intelecto, mas o conhecimento espiritual se dá no coração, ou seja, no espírito, pelo qual vemos a beleza da santidade na doutrina cristã. Conhecimento espiritual envolve o intelecto e o coração, ou seja, a alma e o espírito. Então, quando nós falamos aqui, portanto, de ensino do Espírito Santo, não é um conhecimento meramente racional, intelectual, não é um conhecimento meramente doutrinário ou teológico, mas é um conhecimento espiritual, é uma revelação que é dada pelo Espírito Santo de forma contínua, iluminação da nossa compreensão acerca das verdades divinas. Agora, essa iluminação, e quando eu falo de revelação também, eu não estou falando de algo complementar à Escritura. Não. A inspiração da Escritura, ela é plena, ela é absoluta, mas ela já se encerrou quando se encerrou o cânon. O que nós temos hoje de revelação e iluminação espiritual passa pela palavra, passa pelo filtro das Escrituras, se alinha ao que está escrito nas Escrituras. Não é complementar a Escritura, é, na verdade, subordinado às Escrituras. Se alguém tiver uma revelação que foge da Escritura, com certeza não provém de Deus. Se trouxer uma nova doutrina que não tem fundamento bíblico, porque eu tive uma revelação e agora eu tenho uma nova doutrina. Meu irmão, sai fora, porque isso aí não procede de Deus. A revelação que o Espírito Santo traz, a iluminação espiritual que é dada pelo Espírito Santo, se alinha ao que está nas Escrituras Sagradas. Outra observação. Cuidado com o conhecimento teológico que afasta da comunhão com Deus. O conhecimento teológico tem que nos levar a reconhecer a nossa dependência de Deus. O conhecimento teológico ele é bom, ele é útil quando ele nos leva a reconhecer as nossas próprias limitações, as nossas próprias fraquezas e reconhecer a grandeza e superioridade de Deus e reconhecer também a nossa dependência total dele. E quando nós observamos tudo isso, nos rendemos em adoração devocional e piedosa diante de Deus. O conhecimento teológico que não leva a essa comunhão íntima com Deus, ele não deve ser valorizado. Então nós precisamos aqui ter essa observação, porque às vezes as pessoas se enchem de conhecimento teológico, mas se esvaziam de relacionamento com Deus. Se enchem de conhecimentos doutrinários, mas têm um coração vazio da presença de Deus. E isso não é bom, isso não é útil. Nós precisamos entender que, na verdade, nós somos dependentes de Deus e que, para compreender as Escrituras, nós precisamos da iluminação espiritual. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo, porque os pensamentos humanos não compreendem as coisas do Espírito. Além disso, nós precisamos observar, complementando isso, que a Bíblia é um livro humano. Fato, foi escrita por homens,
Porém, ela é um livro espiritual, porque ela foi inspirada por Deus. Homens escreveram a Bíblia inspirados pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia é também um livro divino. Ela é um livro espiritual. Portanto, a compreensão da Bíblia, ela se dá com a ajuda do Espírito. E isso é muito interessante, porque o mesmo Espírito que inspirou os autores bíblicos a escreverem a Escritura, ele está presente hoje para nos ajudar a compreender as Escrituras. Então nós devemos lançar mão desses recursos. Por exemplo, Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 18, falando sobre a iluminação do entendimento. Em 3,19 de Efésios também, fala sobre a compreensão que vai além do entendimento. Então, nós temos aqui um conhecimento progressivo. Ele se inicia na regeneração, como eu já falei, mas ele vai progredindo ao longo da vida cristã. E é por isso que nós precisamos orar, jejuar e ler a Bíblia Sagrada. Além disso, para fechar aqui, ainda esse ponto 3 aqui, né? Tópico 1.3, nós temos aqui a entrega total. Romanos capítulo 12 fala da entrega total do ser humano. Fala aqui da entrega integral de todo o ser em adoração a Deus, um sacrifício vivo de todo o ser. Isso leva a uma adoração com entendimento espiritual. Isso aqui, esse entendimento aqui, é um entendimento espiritual, iluminado pelo Espírito Santo. E ele, muitas vezes aqui, vai incluir o corpo, ou ele deve incluir o corpo. Como que se dá isso? E aqui que eu ia falar muitas vezes, né? Porque eu li aqui e falei. Muitas vezes, quando nós estamos no culto, na adoração, na oração, a mente começa a divagar. O corpo, muitas vezes, começa a fugir daquela realidade espiritual. Mas quando a gente submete o corpo ao domínio do Espírito, a gente permanece. E nesse permanecer, a gente consegue ter experiências profundas com Deus. Quando a gente permanece fisicamente, a gente vai sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus até alcançarmos experiências espirituais profundas. Porque Deus, ele quer se revelar a nós. Deus, ele quer nos levar a experienciar a sua presença. E, gente, tem situações na vida humana que terapia ajuda, mas é só a presença de Deus que resolve. Tem situações que são resolvidas de fato na presença gloriosa, manifesta de Deus. Pessoas que entram em depressão, pessoas com ansiedade e tantos outros transtornos, mas quando entram na presença de Deus e há uma manifestação do sobrenatural de Deus, de forma instantânea, são transformadas, curadas, famílias restauradas. Isso, irmão, é a atuação poderosa do Espírito Santo de Deus nos dias de hoje. E nós não podemos abrir mão dessa realidade. Porque, gente, desde o Éden, Deus, ele quis se revelar ao homem. Desde o Éden, Deus quis se entregar ao ser humano. Ele se comunicou, ele estabeleceu comunicação. Todas as tardes ele ia ao jardim para se comunicar com Adão e com Eva. Eles conversavam, se relacionavam, tinham ali diariamente encontros vespertinos. E quando ali havia essa interação de Deus com Adão, ele estava revelando um padrão que ele quer estabelecer para todos os tempos. Isso foi rompido pelo pecado, mas agora nós temos, por meio de Cristo e da atuação, da comunhão do Espírito Santo, nós temos essa comunhão restabelecida, essa interação, essa comunicação restabelecida entre nós e o nosso Deus. Então, nós precisamos desfrutar dessa comunhão, de ter essa intimidade com o Espírito Santo, porque isso está disponível para nós hoje. Foi por isso que Cristo morreu, foi para isto que ele veio, para que nós pudéssemos ter paz com Deus. E aquela comunicação que foi rompida pelo pecado lá no Jardim do Éden, agora ela é restabelecida por meio do Espírito Santo de Deus.
O conhecimento espiritual, eu já disse, não pode ser alcançado pelo intelecto. Ele se dá somente pela revelação espiritual produzida pelo Espírito Santo. E isso gera um senso de intimidade, de comunhão com Deus, do qual nós não podemos de maneira nenhuma abrir mão. A W. Tozer afirma que há 3 graus de conhecimento religioso. Isso aqui é interessante. 3 graus de conhecimento religioso. Primeiro, razão. É obtido pela observação de objetos naturais, pela criação. Isso aqui, então, o conhecimento religioso se dá num nível pela razão, mas também pela fé, por meio da observação ou por meio da escritura, do entendimento da escritura. Só que aqui já há um nível muito maior, porque há elementos e dados nas escrituras que fogem à nossa compreensão mental. Então, é alcançado por meio da fé. Mas, além disso, então, além desse conhecimento da razão e do conhecimento da fé, existe o conhecimento da experiência. E esse não pode ser adquirido, esse é experimentado. Aqui é quando o espírito humano, por meio do Espírito Santo, é posto em contato direto com o divino, com a realidade divina, um encontro com o Deus invisível. E isso só pode ser experimentado. É a experiência com Deus. E nós que somos pentecostais, nós cremos na possibilidade de ter isso hoje. Nós cremos na atualidade dessas experiências na atualidade. Então aqui trata-se, portanto, de uma intimidade com Deus, alinhada com as Escrituras, como eu já disse, permitindo um relacionamento dinâmico. Um relacionamento dinâmico com Deus. Nós já temos, nesse nosso meio pentecostal, nós temos essa familiaridade, essa compreensão. Então aqui, e nós temos isso muito claramente no nosso meio pentecostal clássico, de que não se trata de complemento às escrituras, não se trata aqui de uma nova revelação bíblica, não, senhores. Tem que estar alinhado às Escrituras. Nós cremos que Deus fala ainda hoje, nós cremos que Deus usa pessoas em profecia, nós cremos na atualidade dos dons espirituais, dos dons carismáticos, dos dons ministeriais, nós cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo com a evidência em línguas estranhas, porém, tudo isso tem que estar de acordo com as Escrituras, tá certo? Ponto 2. Testemunho, intercessão e edificação. Aqui nós entramos em Romanos, capítulo 8, que é um tema riquíssimo, é um texto muito rico, é um texto que demanda até muita atenção para que a gente possa ter aqui um conhecimento profundo. Não dá para a gente abordar aqui. Nós vamos aqui falar rapidamente desse recorte sobre a segurança da salvação. Ela é dada no interior do crente, pelo testemunho do Espírito. Então, é uma ação direta do Espírito Santo no coração, no interior, no íntimo do homem, lá no espírito humano, gerando uma forte impressão, uma absoluta certeza, uma verdade inequívoca de que tudo isso é verdade, de que você realmente é filho de Deus. Recebemos, portanto, no nosso espírito o testemunho do Espírito de Deus, de que somos filhos de Deus. E o Espírito, então, testifica que eu sou filho de Deus. Então, existe um testemunho do Espírito Santo. Você é filho de Deus. Ele falando para o meu espírito, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E o meu espírito testifica, corroborando, confirmando essa verdade, dizendo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Então é um testemunho que gera, portanto, uma certeza da nossa filiação. E esse testemunho, isso é importante, porque Deus não usa profeta para dizer para alguém, você está salvo, você é filho de Deus. Esse testemunho é interior. Ele é produzido lá no interior do homem e traz uma certeza plena de nossa
vida cristã, de nossa vida com Deus, de nossa filiação diante do Senhor. Traz, portanto, convicção e segurança em Cristo. Eu sou filho de Deus. Agora, além disso, o Espírito Santo também intercede por nós. Ainda em Romanos capítulo 8, nós vemos a intercessão do Espírito Santo. Nós temos aqui em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, esse texto que é até bastante conhecido também, onde ele diz: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então aqui nós temos algumas considerações valiosas e importantes que nós podemos fazer a partir desse texto sagrado. Nós observamos aqui, primeiro, que o Espírito geme e intercede por nós por meio desses gemidos, a fim de que sejamos conduzidos para a vontade de Deus. Primeiro ponto. Outra coisa, nós nem sempre, como diz aqui, não sabemos o que havemos de pedir. Nós nem sempre sabemos a vontade de Deus. Nós nem sempre sabemos como orar. Nós nem sempre sabemos como nós devemos falar ou pedir diante das nossas fraquezas, diante das nossas necessidades, dificuldades pelas quais nós estamos enfrentando, situações que nós vivenciamos, que nos leva muitas vezes a orar errado. A achar que estamos orando certo, mas na verdade estamos orando errado. E aí o Espírito Santo de Deus intercede por nós, para que vivamos a vontade de Deus e apesar do nosso sofrimento. Então é o Espírito que assiste nas nossas fraquezas, que ajuda nas nossas fraquezas. Nem sempre, como eu já disse, nós sabemos como orar. Nem sempre nós sabemos a forma certa de orar, como exige a situação que nós estamos enfrentando. E é nessa fraqueza, é nessa realidade de fraquezas e de falta de compreensão e de entendimento que o Espírito Santo ele vem graciosamente para nos ajudar. E a gente pode observar ainda que Jesus é o nosso intercessor no céu. Ele está à direita de Deus, à direita do Pai, intercedendo por nós. Mas o Espírito Santo, ele é um intercessor que está no nosso interior. Jesus é o nosso intercessor no céu. O Espírito Santo é o nosso intercessor no nosso interior. Ele intercede dentro de nós, não de acordo com aquilo que nós achamos que é adequado, mas ele intercede de acordo com a vontade de Deus. Porque ele diz aqui, ele sabe qual é a intenção do Espírito e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, nós estamos fracos, nós estamos muitas vezes sem saber orar, mas o Espírito Santo, ele age intercedendo por nós de acordo com a vontade de Deus. Nós temos fraquezas. Que fraquezas são essas? Físicas, emocionais, morais, espirituais. Tropeçamos nos mesmos pecados, erramos as mesmas coisas, falhamos as mesmas falhas. São nossas fraquezas. São nossas fraquezas. Não sabemos orar como convém. Por isso que também nós somos fracos, mas aí o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. Ao assistir, essa palavra aqui, assistir, é mais do que apoiar, é carregar o peso em nosso lugar. É carregar o peso que era nosso, que nós não estamos conseguindo carregar, ele carrega e nós temos alívio. Então, ele não sente nojo de nós, ele não nos escorraça, ele não nos entrega a nossa própria sorte, ele vem nos socorrer, ele se aproxima, ele toma o fardo que era nosso, ele tira dos nossos ombros os pesos que nos estão fazendo cair e nos dá alívio para que possamos prosseguir. Ele muitas vezes nos leva no colo e muitas vezes ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede
É o divino dentro de nós intercedendo para o divino que está sobre nós e intercedendo por nós, em nós. E isso aqui é interessantíssimo. Além disso, é uma intercessão intensa. Ele diz aqui, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, é uma intercessão tão intensa que não é possível ser colocada em palavras humanas. Então, é uma intercessão em gemidos ininteligíveis. Ou seja, que não são postos em palavras humanas. É na dimensão do Espírito, mas é eficaz. E aqui, como bom pentecostal que sou, eu entendo, não é somente eu, tem aqui vários teólogos, inclusive, por exemplo, Robert Menzies, que é um grande teólogo pentecostal, entende que esse texto aqui, gemidos inexprimíveis, fala de fala ininteligível. Portanto, ele está falando de línguas estranhas também. Bom, não vou aprofundar isso aqui hoje, mas é só para você se ligar que existe essa interpretação sobre gemidos inexprimíveis. E aí a gente entra no último tópico para encerrar a lição de hoje, falando sobre línguas estranhas, sobre fala ininteligível, que são aquelas línguas que são articuladas pelo Espírito Santo de Deus, que não são compreendidas pela mente humana. Quando o Espírito Santo ora ou louva por meio das línguas estranhas, nós não temos uma compreensão com o nosso entendimento, a não ser que haja interpretação, mas no sentido aqui que nós estamos falando, em 1 Coríntios capítulo 14, é exatamente a oração em línguas, o cântico em línguas, no sentido da devoção pessoal. Então não há interpretação. E a Bíblia diz que apesar de o entendimento não compreender o que está sendo dito, falado por meio das línguas estranhas, que são línguas espirituais, o espírito está sendo edificado, está tendo edificação pessoal. Olha só, 14 de 1 Coríntios, versículo 2, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Versículo 4, o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Os dons espirituais, eles são para edificação mútua. Eles são para edificação da igreja, para edificação da outra pessoa. O dom de línguas, que é um dom espiritual, é o único dom de edificação pessoal. E aí, no versículo 14, ele diz assim: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei? Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. E depois, lá no versículo 39, eu ainda quero trazer o seguinte, a última parte do versículo: não proibais falar línguas. Então, o que Paulo está trazendo para nós é que as línguas estranhas trazem edificação. Se não são interpretadas, elas não edificam a igreja, mas edifica quem fala. Então, o que nós devemos fazer, quem já é batizado com o Espírito Santo, tem as línguas estranhas, tem o dom de línguas estranhas, deve orar em línguas estranhas. Deve cultivar essa realidade espiritual. Esse processo de articulação espiritual, coloca aí o comentarista, atinge o perfeito propósito divino, porque o meu espírito ora bem. E apesar de não haver compreensão intelectual da mensagem, existe edificação. Há edificação espiritual. Então, ao orar em línguas, nós oramos na dimensão do Espírito, falando diretamente com Deus. Olha o que Paulo também fala em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Ele trata sobre a armadura de Deus, ele fala de oração. Todo esse texto, a partir do versículo 10, ele está falando de oração. A oração abrange
todos os itens da armadura de Deus. Mas no versículo 18 ele diz assim, ó, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Aqui claramente ele está falando de oração espiritual, oração em línguas. Então nós devemos praticar a oração em línguas estranhas. Nós devemos, na nossa devoção pessoal, reservar a oração em línguas também. Vamos orar com entendimento, orar na língua vernácula, como a gente diz, ou seja, aqui no nosso caso português. Nós vamos orar em língua portuguesa com o nosso entendimento, mas vamos deixar o Espírito Santo orar em nós e por nós em línguas estranhas, na dimensão do Espírito, falando diretamente com Deus. Em Judas, versículo 20, diz assim, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Aqui também existe uma referência em oração, a oração em línguas estranhas. Então, nós devemos claramente ter na nossa vida devocional, na nossa vida de devoção pessoal, a oração em línguas. Orar em línguas traz edificação pessoal. E além disso, claro, isso não anula o fruto do Espírito. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Nós devemos ter uma coisa e ter outra coisa. Nós devemos orar em línguas, nós devemos ter os dons espirituais, mas nós também devemos ter essa abertura para viver no Espírito e produzir o fruto do Espírito. Agora, observe, o fruto do Espírito, ele é fruto de quem? Ele é fruto do Espírito. Ele não é obra humana. As obras humanas são as obras da carne. São obras que nós fazemos. E as obras que nós fazemos são pecaminosas. O fruto, ele é produzido sem a participação humana. Ele vem de dentro para fora. Ele é produzido pelo Espírito Santo de Deus no interior do homem e se manifesta. Mas ele está sendo produzido pelo Espírito Santo. Então aqui, portanto, não tem qualquer obra humana. É produzido pelo Espírito Santo. E ele representa o triunfo espiritual do cristão sobre as obras da carne e sobre a sua natureza carnal. Os dons espirituais são capacitações do Espírito Santo para um determinado serviço, para um determinado labor. E elas são capacitações sobrenaturais, porém, elas não são sinal de maturidade e nem é selo de salvação. O fruto do Espírito Santo, ele é um sinal de que o crente é cheio do Espírito. Ele é um sinal de que o crente está vivendo e andando no Espírito, tanto que ele evidencia de forma progressiva essas expressões do fruto. Veja que, e fechando aqui, é o fruto do Espírito. A gente exemplifica isso por meio da tangerina. É um único fruto com os seus gomos. Aqui nós temos o fruto do Espírito com os seus 9 gomos, que são evidenciados no viver cristão. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, isso é viver e andar no Espírito. E a última observação que eu quero fazer é que a santificação, ela é uma obra contínua do Espírito Santo de Deus. A santificação não é algo que eu faça para agradar a Deus. É algo que, na verdade, já está dentro de mim pelo Espírito Santo. E eu apenas externalizo por meio das minhas atitudes, das minhas decisões, do meu modo de ser, de vestir, de falar, de andar. Então, tudo isso, toda a vida cristã é uma vida produzida, direcionada, dirigida, vivida no Espírito Santo de Deus. Se a gente abrir mão dessa verdade, se a gente não tiver consciência dessa verdade, a gente vai incorrer no erro e vai cair no legalismo. O cristianismo é a religião do Espírito. O cristianismo é a religião do Espírito. E nós, pentecostais, vivemos isso na nossa realidade, com as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo de Deus nos dias atuais.
não vamos, de maneira nenhuma, abrir mão da comunhão do Espírito. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os dias, até a volta do Senhor Jesus. É na comunhão do Espírito Santo que a graça de Jesus se manifesta. É na comunhão do Espírito Santo que o amor de Deus se torna real. É na comunhão do Espírito Santo que nós temos a nossa segurança de salvação em Cristo. É na comunhão do Espírito Santo que nós temos intimidade com Deus. É na comunhão do Espírito Santo que nós somos guardados em esperança e fé para o aparecimento de nosso Deus. É na comunhão do Espírito Santo que nós seremos glorificados quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. Mantenha viva a comunhão do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você ter ficado aqui. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. E eu te espero aqui na próxima semana para estudarmos a última lição desse trimestre que fala sobre o corpo, alma e espírito. Então nós vamos estudar a lição de número 13, se Deus permitir, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Meu irmão, que Deus te abençoe, que a boa mão de Deus esteja sobre você, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, que o amor de Deus guarde você e a sua família e que a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade no teu viver hoje e todos os dias. Um abraço, fica com Deus, fica na paz de Cristo Jesus.